Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos retomando nosso estudo sobre o santuário. Hoje nós falaremos sobre a terceira e última parte das conexões que estamos fazendo entre a jornada de Cristo, a partir do momento em que ele se colocou à disposição para nos salvar, desde a fundação do mundo, a sua vinda aqui nessa terra, a sua encarnação, sua infância, seu início de ministério com seu batismo, sua morte, né? E na semana passada nós demos ênfase à parte da ressurreição, aos fatos em termos de horas, liturgia, tudo isso é visualizado, né, à luz do santuário, sendo o santuário o mapa da salvação, né? Os passos, o caminho das pedras que Deus já tinha traçado desde o princípio, para que nós pudéssemos ter esperança de salvação. Então, nós vamos continuar e hoje nós terminaremos. O que nós veremos hoje? O que Jesus está fazendo hoje no Santuário Celestial e se de fato o santuário definiu os passos seguintes, né, depois da ressurreição dele, tá bom? Então, como sempre, nós temos muito texto bíblico para apoiar nossas afirmações e por isso não podemos deixar de abrir a palavra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Vou pedir à irmã Marilanda que ore por nós, pelo nosso estudo, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aceita, Senhor Deus, a nossa gratidão por tudo que tens feito na nossa vida, principalmente, Senhor Deus, pela morte que Jesus teve na cruz no nosso lugar. Te agradecemos de uma maneira muito especial também ao teu Santo e Bom Espírito, para que ele possa nos corrigir, nos ensinar e nos capacitar para entendermos cada vez mais sobre a tua palavra. Dê uma bênção também especial a Johan, para que ele possa explicar para todos nós um pouquinho mais, para que nós possamos nos preparar para a tua volta, Senhor Deus. Abençoa todos que estão assistindo e aqueles que vão assistir depois, porque ficará gravado. Te pedimos todas essas bênçãos, não porque haja algum mérito em cada um de nós, mas sim pelos méritos de Jesus na cruz. Te pedimos e agradecemos. No nome dele, amém. Amém. Obrigado. Muito bem, vocês estão vendo na tela. Nós veremos que depois da sua ascensão, Jesus foi para o céu para cumprir novas funções, em função da mudança do compartimento, né? Ele deixou o átrio, saiu do acampamento, foi para o átrio, e ele foi para o lugar santo. Agora ele não representa mais um cordeiro que foi morto, isso ficou no passado, nessa liturgia do santuário. Ele assumiu o trono no lugar santo, nós vamos ver esses detalhes, e finalmente ele está com funções sumo-sacerdotais, como essa ilustração está mostrando, ok? Então, o santuário vai definir esses passos. Como recapitulação bem rápida, né? Nós vimos no primeiro estudo de Cristo e o santuário que na cruz do Calvário ele concretizou todos os tipos mostrados pela Páscoa, com a sua morte no ano 31 depois do seu nascimento. A festa das primícias indicava todos os detalhes em hora, em liturgia, da ressurreição que ocorreria. E ele levaria um primeiro grupo de pessoas que ressurgiram com ele, dos túmulos, e mostraria para o Pai. Ele retornaria e cumpriria a sua missão por 40 dias com os seus discípulos, preparando eles para o que viria, né? A ausência dele física, mas ele enviaria o Espírito Santo, né? Por isso que foi necessário que ele subisse ao Pai, porque só então ele poderia enviar seu Santo Espírito para a Terra. E 50 dias depois, né? Exatamente 10 dias depois que ele ascendeu aos céus, ele esteve se preparando, ok? Para esse envio do Espírito Santo. Então, ele entrou no lugar santo com a sua ascensão, no mesmo ano em que ele morreu e ressuscitou, obviamente, né? Nós temos apenas diferença de alguns dias. Tudo isso, essas três festas ocorrendo em verde aqui, na primavera. E vocês já sabem, já são familiarizados com esses conceitos, né?
Então, agora nós vamos ver as festas do outono, ok? Que vem depois de um intervalo, né? Do verão escuro, mais infértil, encaminhando-nos para uma colheita final que vai ocorrer lá no lugar santíssimo, tá bom? Então, deixando o átrio, né? E nós já falamos sobre o candelabro, o Espírito Santo sendo derramado, a luz, etc. Qual é o móvel que está em frente ao candelabro? Esta vista está dando a resposta, né? O móvel que está em frente ao candelabro é a mesa dos pães. E nesse caso, eu vou começar aqui a fazer algumas afirmações que eu vou confirmar com o texto bíblico, né? É, vamos analisar um pouco a mesa dos pães. É, vocês sabiam que Deus tem dois tronos? Ou, na verdade, na Bíblia se identificam o trono de Deus, que pode ser interpretado de uma maneira mais, talvez, mais correta, seria, ele tem um trono, mas ele foi identificado em dois momentos, ou seja, em dois lugares. Num primeiro momento, no lugar santo, ok? E num segundo momento, no lugar santíssimo. Normalmente, nós cremos, e não está errado isso, que o trono de Deus está no lugar santíssimo, na Arca do Concerto, tá bom? Então, como eu disse, não há problema nisso. O Vanderlei, boa noite. Ele não está me ouvindo. Vocês todos estão me ouvindo bem? Sim, Tá perfeito, Tá, João. obrigado. tem Vanderlei, presente. obrigado. Tô ouvindo Vanderlei, bem? creio que seria com seu áudio ali, tá bom? Talvez algum pequeno ajuste. A gente vai continuando aqui por causa da gravação, mas tomara que você consiga se- nos ouvir, tá? Então, vamos lá. Se alguém puder responder isso para o Vanderlei pelo chat, por favor, enquanto a gente continua, eu agradeço. Ele está perguntando que eu estava sem áudio. Então, o texto bíblico de Apocalipse vai nos mostrar que em outro momento foi tirada uma foto, né? Porque o trono de Deus é dinâmico. Deus está trabalhando pela nossa salvação. Ele não está estático. Ele, no seu amor e na sua providência, ele se desloca junto com o Filho na liturgia do santuário, tá bom? E então nós vamos comprovar de que o trono de Deus também está localizado junto à mesa dos pães, ok? É, a mesa dos pães tem duas fileiras, aqui não está dando para mostrar, ok? Mas essas duas fileiras representam tanto o pai quanto o filho, porque o filho compartilha o seu trono, porque ele se assenta à direita, é como se ele tivesse um outro trono, tá bom? Mas a pergunta é como nós sabemos que de fato existe um trono que está no lugar santo e que o pai e o filho estão ali? Vejamos o texto bíblico. Aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5 diz: E do trono saíam relâmpagos, ou seja, já identificamos na visão a João, né, que ele está vendo o trono. Saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Na visão da João, ele está vendo o quê? O número dos braços do candelabro. É uma cena do lugar santo, do santuário. Então, o que está de frente ao trono aqui são as 7 lâmpadas de fogo que correspondem aos 7 braços do candelabro. Consequentemente, né, qual é o móvel que está representado pelo trono? Se nós sabemos que de frente, né, ou diante do candelabro está a mesa dos pães, o trono equivale à mesa dos pães, tá bom? Os quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos, né? Na sua característica, né? O Espírito Santo, ele é divino e ele tem os mesmos atributos divinos, né? Então, são 7 características sublimes, porque Deus é perfeito, é pleno, tá bom? Então, vamos na sequência, só apenas ilustrar o que estamos dizendo, o que João está vendo, né? Diante do trono estavam 7 lâmpadas de fogo. Ou seja, diante do candelabro estava a mesa dos pães, o trono equivale ao
a mesa dos pães, tá bom? Então, vamos só manter um pouco o foco nessa questão do fogo eh, e o Espírito Santo, tá? Uma pergunta que lançamos aqui nesse momento é: o que aconteceu no céu enquanto na terra era derramado o Espírito Santo? Matéria-prima do fogo, ok? Muitas das vezes, e também não está errado isso, tá? Mas é só uma questão de ênfase. Às vezes a gente dá ênfase mais ao que aconteceu na terra, de fato, como chamas de fogo, desceu o Espírito Santo e eles foram imbuídos, né? Cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, etc. Então, no Antigo Testamento, né, os sacerdotes, olhando para o Levítico, por todos esses, essa liturgia definida por Deus a Moisés, né, os sacerdotes, eles eram preparados e eles eram ungidos antes de oficiar no santuário, tá bom? Então, se nós vemos que o Pentecostes ocorreu 50 dias depois das primícias e Jesus ficou 40 dias com os discípulos, então os 10 dias que ele já estava lá no céu, ele estava se preparando, se consagrando, se purificando inteiros, não é que ele precisasse, mas estava cumprindo o tempo de preparação para oficiar como sacerdote no santuário celestial. Ainda não como sumo sacerdote, por quê? Porque ele não estava entrando no lugar santíssimo, estava apenas entrando no lugar santo, ok? Então, vamos ver, e aqui eu fiz um comentário que acabei não cumprindo, né? Uma promessa. Agora nós vamos sim utilizar o texto de Atos 2 para entender uma sequência que Paulo tinha claramente na cabeça, mas implicitamente ele está colocando aqui a sequência da liturgia do santuário, ok? Descrevendo o que Jesus fez. Isso aqui é muito interessante, vejam. Por isso que eu sempre digo, né? A Bíblia pode ser muito melhor compreendida com a lupa do santuário. Vejam o que está escrito aqui. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, perdão, nesse caso não é Paulo, né? É Lucas que escreveu Atos, tá bom? A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, o que Lucas está identificando aqui? O momento do convívio entre Cristo e os seus discípulos no átrio. Primeiro no acampamento, né? É, na verdade, no acampamento, não no átrio, porque ele conviveu com a humanidade no acampamento. E ele, a partir do seu ungimento, do seu batismo, ele entrou no átrio, ok? A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes. Então, nessas três palavras, ele está resumindo o quê? A morte de Cristo na cruz do Calvário está descrevendo o altar do sacrifício, em conexão com o santuário, tá bom? O que está entre parênteses é meu comentário, não está na Bíblia, mas é só para a gente fazer essa conexão. Pelas mãos de injustos, né, os romanos, etc. Ao qual Deus ressuscitou. Ressuscitou em conexão com qual móvel do átrio? Com a pia. Então, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, não é? Pelo poder que ele mesmo tinha. Vamos para o próximo versículo, 29 e 30. É, Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo ungido. Cristo, a palavra Cristo significa ungido, tá bom? Então, só estou colocando um sinônimo. Então, aqui, Lucas está nos indicando agora o momento em que ele seria ungido, tá bom? Com a palavra-chave aqui, Cristo.
para assentar-se sobre o seu trono. Então, na sequência, o próprio texto do mesmo capítulo está dizendo, olha, ele se levantaria para ser o quê? Ungido. Houve um ungimento no seu batismo, o Espírito Santo desceu, né, em forma corpórea de uma pomba, mas agora, na sequência, como ele morreu e ressuscitou nos versículos anteriores, e ele ascendeu aos céus, agora ele, esse ser, Jesus, seria Cristo, né, seria ungido, tá bom? Então, estamos seguindo uma sequência proposta pelo próprio texto. 31 e 32. Nesta previsão, disse da ressurreição. Vocês se lembram que ele passou. Aqui, esta palavra está equivocada, tá? Aqui são as primícias, perdão. É, ele passou sepultado no dia de sábado, isso corresponde com os pães ázimos, né? Seu corpo sem manchas, sem fermento, sem pecado. E ele ressuscitou como primordial, como as primícias, tá? Então disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Viram que indiretamente ele está falando dos pães ázimos aqui? Aqui realmente cabe, tá? Depois eu vou corrigir isso aqui, os acentos, porque esse computador está, tá bom? Então Deus ressuscitou, né? E aí de novo a pia, a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. Então percebem que Lucas está contrapondo esses momentos chaves dos eventos de Cristo aqui na Terra, na sua ressurreição e ascensão, tá bom? Agora vejam que, bom, até agora você poderia falar, mas peraí, ele só está indo na sequência dos eventos que estão ocorrendo, ok? Ele não está citando o santuário diretamente, mas indiretamente está fazendo. Vejam o que diz o versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Ou seja, na sequência, era necessário que ele fosse preparado esses 10 dias, fosse ungido, para que então tivesse condições de receber a promessa e ele pudesse otorgar e entregar o Espírito Santo aos seus discípulos. Ok? Então, lembram que eu falei no estudo passado? Para que a morte de Cristo tivesse validade, ele tinha que ter passado por uma vida sem pecado e sem mancha. E ele precisaria ter encarnado. A condição anterior é requisito para a condição seguinte. Então, para ele poder derramar o Espírito Santo, ele precisava daqueles dias de preparação, ele precisava da ressurreição, e etc, etc. Tá bom? Então, ele está seguindo um procedimento, uma liturgia, executando o plano da salvação. Tá bom? Vamos adiante. O que aconteceria então na sequência? Vejam, porque Davi não subiu aos céus, porque ele permaneceu morto, né? Mas ele próprio diz: Disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ou seja, na sequência dos móveis, das palavras, né, dos eventos, agora esse Jesus se assentou no trono à direita do Pai, até que ponha os teus inimigos por escabelo aos teus pés. Tá bom? Então, voltando à conexão que nós fizemos com Apocalipse, a visão que João viu. Aonde Jesus se assentou quando subiu ao céu? Obviamente a resposta é óbvia, né? Ao lado do Pai, no seu trono. Mas ele não foi diretamente ao lugar santíssimo, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. Porque normalmente a gente entende que o trono de Deus está no lugar santíssimo. Então a pergunta que seria muito coerente e pertinente é: peraí, me explica aí, como é que o trono de Deus está no lugar santíssimo e quando Jesus ascendeu, ele entrou no lugar santo, não foi diretamente ao lugar santíssimo? A resposta está na Bíblia, ok? O trono de Deus se encontrava esperando o seu filho, né? E aí tem aquela visão dos 28, 24 anciãos recebendo ele foi coroado e ele se assentou à direita do Pai, porque tem duas fileiras de pães representando o pai e o filho nesse móvel muito particular e muito especial, tá bom? Então, tanto é que
os pães representam o alimento, né? A palavra de Deus. Então, ao ele derramar o Espírito Santo, ele deu elementos espirituais, tanto o Espírito Santo, a inspiração para que a palavra de Deus continuasse a ser escrita pelos apóstolos. Paulo escreveu as cartas pelo Espírito Santo depois que Jesus foi entronizado no céu. Mesma coisa João e os outros apóstolos, né? Pedro, Tiago, que escreveram outros livros do Novo Testamento. Ok? Tudo conectado, né? Tudo bem amarradinho como Deus sempre faz, né? Nesses detalhes todos. Então, o texto de Apocalipse nada mais vai fazer do que confirmar. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Ok? Ele está fazendo menção a um passado, né? Quando ele se, quando ele entrou no lugar santo no céu e se assentou com o seu Pai. Ok? Então vamos adiante. Então, o que nós podemos tirar de resumo de Atos 2, em termos da jornada de Cristo que nós estamos percorrendo? Aqui estão os eventos, né? Relatados com Atos 2. Jesus morre, seu corpo não viu corrupção. Aqui estão. Ele ressuscita, ele se senta no trono e ele envia o Espírito Santo. Ele morre no altar do sacrifício, né? Concretizando a Páscoa. Seu corpo não viu corrupção na sepultura, dos pães sem pecado, sem fermento. Ele ressuscita, conforme as primícias, se assenta no trono, pois o Pai o recebe, né? E ele concretiza a promessa do Espírito Santo. E então ele envia o Espírito Santo no dia exato, conforme a liturgia e o calendário definido pela festa do Pentecostes. 50 dias depois, o Espírito Santo é derramado. Tudo exatamente definido pela liturgia, pelo calendário de Deus definido no santuário. Ok? Então, aqui a terceira coluna, nada mais estamos colocando aqui, né? O móvel do santuário com as festas de Israel e com os eventos que Jesus seguiu, tá bom? Então, nada novo, mas inserindo sempre esses três elementos. Tudo está intrinsecamente conectado. Os móveis do santuário com as festas e com o que Cristo estava fazendo, tá bom? Então, vamos adiante. Agora podemos dizer, né, que na mesa dos pães ele assume o trono para ele prover o pão e enviar o Espírito Santo. Isso está conectado com os pães ázimos, e eu vou explicar também um pouco aqui. Isso já seria também conectado com a festa das trombetas. Por quê? Porque ele já faz anúncios, né? Nesse tempo que ele ficou no lugar santo, de que viria a expiação, de que ele não ficaria para sempre no lugar santo, tá bom? Mas nós vamos falar isso melhor daqui a pouco, ok? Então, se a gente pudesse agora ir para a parte do altar de incenso, que é o terceiro móvel no lugar santo, nós estamos aqui, né? O candelabro, perdão, vamos só recapitular para não ficar nenhuma dúvida, né? A fonte da água, a água regenera, representa a ressurreição, ocorreu nas primícias e se concretizou na ressurreição de Cristo. O candelabro, conectado com o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, Jesus envia o Espírito Santo. No caso, a mesa dos pães não está diretamente conectado, né? Eu preciso atualizar essa figura, e aí houve um pequeno engano, com uma festa específica, tá? Mas o evento é que ele assume o trono para prover o pão, tá? Junto com o Espírito Santo, tá tudo junto. Na sequência, o altar de incenso, aí sim, vou aproveitar e deslocar isso daqui, tá? Só um minuto, senão pode ser que eu esqueça e esse erro não pode ficar para frente, ok? Então, as trombetas iniciam o seu cumprimento no altar de incenso. Por quê? Porque ele
o incenso representa um aroma agradável que subia aos céus pela intercessão do sacerdote. Jesus agora é o sacerdote e essas orações são ouvidas, né, pelo Pai, ok? Então, por que que ainda não é um anúncio, como que eu poderia dizer, prévio a, em data, em tempo, a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo? Seria um prelúdio, né? Uma antecipação do que seria isso, tá bom? Então, não estou tentando comentar para esclarecer, mas não para complicar. Mas se você tiver alguma dúvida, nós conversamos no final do nosso estudo, tirando suas dúvidas aqui, tá? Dessa maneira, aqui ocorre, né? Deus, Jesus, ele é a ponte, ele é a escada que une a terra com o céu, e só através dele, e por causa de que ele mesmo disse, né? Em meu nome, por isso que nós oramos em nome de Jesus. Só estabelecendo essas condições, o Pai pode ouvir as nossas orações, tá bom? Então, para não arrastar o erro, vou colocar aqui, ok? Como é o último móvel do lugar santo, também por essa questão, as trombetas antecedem o que de fato seria algo importante, né? A passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. Havia necessidade de um anúncio para que esse evento fosse público, tá? Então, tentando novamente resumir, tá? Nós temos aqui as festas que foram cumpridas na primavera, ok? Aqui nós temos a festa da Páscoa, Jesus morreu, a festa dos pães ázimos, Jesus ficou sepultado no sábado, descansou seu corpo, cumprindo o mandamento de repouso. Ele ressuscitou nas primícias e no Pentecostes ele derramou o seu Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado, tá bom? Da primavera até o outono, estas são as festas do outono, né? As trombetas, o dia da expiação e os tabernáculos, a passagem não é direta. No meio existe uma estação infértil, onde não há colheitas, de maneira que nós sabemos que Jesus passou muito tempo, né? Até a data em que Jesus saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Por isso, esse período ele ficou sem colheitas, sem eventos marcantes e muito menos móveis do santuário, tá bom? Então, e aí nós vamos explicar muito melhor o que aconteceu nesse intervalo com a sua igreja aqui na Terra. Na semana que vem nós vamos estudar como a igreja que Cristo eh, refundou, poderíamos dizer assim, né? A igreja apostólica, conectada com o povo de Deus de Israel, essa igreja vai seguir os mesmos elementos do santuário e ele vai passar por um período seco, ok? Infértil, definido aqui como o verão, a estação do verão, tá bom? Então, e daqui em diante nós vamos focalizar as nossas atenções nas trombetas, no dia da expiação e nos tabernáculos. Então, a pergunta que nós poderíamos fazer aqui é: quando tocaram as trombetas? Quando foi dado o anúncio de que a expiação, o dia da expiação, começaria ou estava próximo a ocorrer? Nós estudamos isso com muito mais detalhe no livro de Daniel, né? Por isso que eu vou trazer uma profecia aqui, e quem não conhece ou precisa de mais detalhes, etc., pode perguntar no final do estudo. Mas para quem já é conhecido, eu vou passar um pouco mais rápido, tá bom? A profecia das 70 semanas, como parte das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, vai definir o evento da passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. E uma mensagem seria dada ao mundo para avisar que Jesus estaria mudando de compartimento. Você se lembra, né? Toda vez que Jesus
mudava de função, de compartimento ou de móvel, alguma mensagem era dada por Deus aos homens. Quando Jesus nasceu, os anjos foram e anunciaram aos pastores. Quando Jesus foi batizado, João Batista anunciou arrependimento ao povo de Israel. Quando Jesus estava para morrer na cruz do Calvário, ele mesmo anunciou na entrada triunfal de Jerusalém, ok? Quando Jesus estava para ser entronizado, foram os apóstolos que anunciaram arrependimento e 3.000 pessoas foram batizadas, né? Como primícias de uma colheita maior também. Passou muito tempo, né? O outono seco, até que uma nova mensagem fosse enviada por Deus para ser dada ao mundo para avisar: olha, Jesus vai mudar de compartimento na execução do plano da salvação. Agora vem a última fase desse plano de salvação, que seria o juízo investigativo, tanto dos vivos quanto dos mortos. Ok? Obviamente, o inimigo colocou, né, sementes, joio, mentiras, desvirtuou todo esse conhecimento profético, tudo isso ficou apagado por milênios. E mesmo hoje, isso dentro do povo de Deus é novidade, né? Conectar isso daqui, essa mensagem, com o santuário, tá bom? Mas na verdade foi o santuário que ajudou a entender o que de fato estava ocorrendo no outono de 1844, tá bom? Então, recapitulando esta profecia, 70 semanas foram dadas sobre o teu povo, né? 470 anos. Isso foi do ano 457, ano em que foi autorizada a reconstrução de Jerusalém. 490 anos depois, chegaríamos ao ano 34 depois de Cristo, quando Estevão morreria. Mas essas 70 semanas foram divididas em 7 semanas, né, que representa 49 anos. Foi o tempo da partir da autorização até a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. 62 semanas, né, 434 anos, até o ano em que Jesus seria ungido, no dia do seu batismo. Então, nós temos 7 e 62, temos 69 semanas, faltando uma última semana, que foi dividida em duas metades, né? Se uma semana são 7 anos, meia semana são 3 anos e meio. Exatamente 3 anos e meio depois do seu batismo, Jesus foi morto, o cordeiro cessou toda a atividade sacerdotal, o cordeiro fugiu, né? O véu se rasgou e ali era fechada a repetição litúrgica do cordeiro sendo morto de manhã e de tarde. E no ano 34 foi o último ano de misericórdia que Deus deu, depois de 400 anos de misericórdia, né, e longanimidade para com o povo de Israel, como o único povo abençoado para cumprir essa missão. A partir daí, os gentios poderiam ser enxertados na linhagem de Abraão para poder serem chamados de Israel moderno ou povo de Deus também. Como nós precisamos descontar de 2.300 anos, 490 anos, né, nós temos essa diferença, 1.810 anos, a acrescentar ao ano 34. Por isso, nós chegamos ao ano de 1844. Ok? Então, como todos os outros casos, o santuário permitiu identificar o ano em que Jesus estava se mexendo, se movendo na execução do plano da salvação, trocando de compartimento e de móvel na liturgia, definida pelo santuário, ok? Neste caso, não foi nada novo, mas tudo escondido, tudo oculto aos olhos do povo de Deus e do mundo, de maneira que Deus precisou levantar um povo para que essa mensagem fosse anunciada, tá bom? Então vamos em diante. Por isso, depois desta profecia, nós podemos dizer, né, assim como ele mudou de passagem do átrio para o lugar santo no ano 31, uma profecia foi definida e dada a Daniel, definindo que ele passaria do lugar santo ao lugar santíssimo no ano de 1844. Ok? Nós vamos falar bem rapidamente. Tem um vídeo de 1 hora, né, explicando só essa profecia com muitos detalhes, né, com os versos de Daniel, com toda a simbologia para quem não está familiarizado. Mas vamos só conectar agora com o santuário e dizer que
essa mensagem é o cumprimento do anúncio, né? As trombetas, o som era o quê? De alerta que algo aconteceria no arraial, no acampamento e no santuário. Então, qual era esse anúncio que Deus deu? Guilherme Miller, ele estudou as profecias, né? E Guilherme Miller, ele liderou um movimento onde ele, definindo todo esse diagrama, né, com a simbologia, foi o Espírito Santo que permitiu que Guilherme Miller estabelecesse esse diagrama. Ele acertou todos os detalhes, os anos, a história, os seus cumprimentos, etc. E Deus permitiu que ele errasse apenas na aplicação, no evento. No ano de 1844, o santuário que seria purificado não era a terra, e sim Jesus estaria passando de lugar santo para o lugar santíssimo, lá no céu, no santuário celestial, de forma que Jesus não voltaria, como Guilherme Miller pregou, a este mundo, tá bom? Então ocorreu o desapontamento, assim como os discípulos foram desapontados, o grupo de cristãos ali também foi desapontado, e Deus retirou um remanescente desse grupo de cristãos, e dali surgiu a nossa igreja adventista do sétimo dia, ok? Então, tudo dirigido por Deus. Essa mensagem chegou aos três continentes. Nós explicamos quais foram os porta-vozes, né? Lacunza, próprio Guilherme Miller, na Europa, um outro, não lembro agora o nome, né? Outro pregador. Essa mensagem não ficou apenas nos Estados Unidos e teve uma abrangência e uma importância, e obviamente que foi apagada, né? Minimizada pelo inimigo, para que no âmbito, inclusive protestante, não fosse conhecido, ok? Mas é importante dizer que esse alerta, essa trombeta de mensagem foi dada ao mundo, sim. Isso tudo cumprimento da profecia de Apocalipse 10, né? Onde um livrinho seria colocado na boca, a mensagem era doce, da suposta segunda vinda de Jesus, mas entrando no ventre, essa mensagem seria amarga, e foi duro, não é? Essa mensagem para esses homens sinceros. Depois desse peneiramento, depois dessa decepção, desse desapontamento, Deus disse para eles, né? Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Em cumprimento a essa profecia, a Igreja Adventista do sétimo dia hoje está presente em mais de 220 países, se não me engano. Talvez não estou certo desse número, tá? Mas está trabalhando para estar presente em mais países e está enviando missionários exatamente onde mais precisa. Temos falhas, temos muitas carências e limitações, mas estamos com a ajuda de Deus nesse cumprimento. E por isso você e eu estamos aqui hoje estudando isso, né? Como cumprimento dessa missão dada aos fundadores da nossa igreja, ok? Muito bem, passaria esse tempo, né? E depois de 1844, nós sabemos que chegariam já o cumprimento das festas outonais, né, ou de outono. E como passou muito tempo, e no outono viria uma nova chuva, ok? Para alimentar as sementes que estavam germinando. Então, depois de um tempo, esse mundo, pelo conhecimento da palavra, da verdade, etc., ele estaria maduro para uma colheita. E aí vocês vão se lembrar, né? Na sequência, tanto das semeaduras quanto das colheitas, né? É, depois da ocorrência da chuva seródia, o trigo e a cevada, alimento, né, para prover o sustento e o pão, eles estariam maduros. O trigo e a cevada representam os justos. Também as uvas, né, e as olivas, elas estariam maduras e a colheita desses frutos ocorria antes, tá bom? Então, nós identificamos essa simbologia no estudo das festas e do ano
agrícola do povo de Israel conectado com o santuário. Tem vídeos explicando isso daí. Estamos só conectando com o que de fato estaria para ocorrer. Ambos grupos, ímpios e justos, estariam prontos para a colheita. Então vamos para as cenas que estão no Apocalipse, que estão envolvidas as colheitas, tá bom? João, em visão, disse: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Esse é Jesus, ok? Já está no lugar santíssimo, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, ou seja, ele já foi entronizado, já não está, né? Aqui já está com dupla função, né? Como rei e como sumo sacerdote. E na sua mão uma foice. No lugar santo ele não teria essa foice. No dia da expiação, sim, ele teria uma foice. Por quê? Porque na liturgia de Levítico, a expiação era para limpar, purificar o santuário. E como que era limpado? Deus mesmo disse, né? Se eles não se consagrarem, não se purificarem, ele ia matar e exterminar aqueles que estivessem em pecado. É isso que nós estamos descrevendo aqui, tá bom? Cenas de expiação, de purificação, de corte, de juízo. E outro anjo saiu do templo, ou seja, conexão direta com o santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega, ou seja, o quê? Colhe, né? Corta. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, ou seja, saiu do santuário que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então vejam que as cenas já são posteriores ao lugar santo, tá? Então ainda o texto vai dizer mais. Versículos 18 a 20, perdão. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Quando que o altar era visto na liturgia do santuário? Apenas no dia da expiação, ok? Então percebam que essas cenas são nítidas e claramente estão apontando para o dia da expiação que ocorria no lugar santíssimo, que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Já falamos que isso representa o quê? Os ímpios. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Os justos não vão receber a ira de Deus. Esses ímpios, que estão sendo representados pelas uvas, serão pisados, né, pela ira de Deus no lagar, ok? E o lagar foi pisado fora da cidade, ou seja, fora do arraial, fora da Nova Jerusalém, fora de um local que representa o povo de Deus que receberia um selo, né? E saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, ok? É, mas aí nós precisaríamos perguntar, né? Onde está a prova de que a chuva serôdia chegou e essa chuva serôdia permitiu a separação tanto dos ímpios quanto dos justos, porque essa chuva permitiu o amadurecimento e o crescimento desses frutos, ok? O que nós estamos vendo aqui é que esses grupos já estão maduros para a colheita, ok? Para receber ou salvação, galardão ou perdição. Qual foi a mensagem que foi junto com esta chuva? Ok? Vamos ver que a resposta a essas perguntas está nos versículos anteriores, por isso intencionalmente coloquei aqui. Ok? Qual é a mensagem? Dizendo que a expiação está prestes a terminar.
A mensagem dos três anjos. Então, o que nós estamos estudando hoje na escola sabatina se constitui uma advertência ao mundo de que Jesus em breve vai deixar o lugar santíssimo e quando ele deixar, não haverá mais oportunidade. Em que consiste essa mensagem? E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O que é juízo? Expiação, conectado com o que é Daniel 8,14, né? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E adorai aquele, né, que fez os céus e a terra, o Criador, né? O mar e as fontes das águas. E um segundo anjo, né? A mensagem do segundo anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Então, quais são as mensagens que nós somos chamados a proclamar? Que Jesus não está mais no átrio, que Jesus não está mais no lugar santo. A nossa mensagem é: olha, Jesus está no último compartimento, no último móvel do santuário, e quando ele sair é um momento solene, tanto quanto os eventos anteriores na jornada de Cristo na terra, no céu e conectado com o santuário, porque essa saída vai definir o fim de toda a oportunidade para ser humano. É um momento solene ou não? Por isso o mundo precisa saber. Quando tudo isso acontecer, os ímpios estão maduros e os justos selados também maduros, então o império do mal vai erguer Babilônia, mas não vai durar muito porque o Espírito Santo vai ser derramado e uma última colheita vai gerar muitos frutos e milhares de pessoas vão abandonar Babilônia. Por isso a mensagem será: caiu, caiu Babilônia. Por quê? Porque ela é baseada no engano. Não é um governo sustentável, não é divino. O engano vai ruir e esse governo vai cair. Então, a advertência também é: não adorem a besta, a sua imagem, e não recebam a marca da besta. Ok? Por isso que, como povo de Deus, nós não precisamos ficar apenas nas mensagens de Cristo na cruz do Calvário, na sua ressurreição, nos três elementos, né, que são importantíssimos do lugar santo: a leitura da Bíblia, o Espírito Santo, o testemunho e a oração. Tudo isso é importante, mas a nossa mensagem como povo de Deus é específica para o nosso tempo. Se nós ficarmos apenas falando só sobre o simbolismo do altar do sacrifício, nós poderemos ser bem comparados como talvez batistas, presbiterianos e outros protestantes irmãos nossos que também estão falando isso, mas nós adventistas fomos chamados para uma mensagem clara num tempo diferente, porque nós temos um DNA profético para falar a respeito destas mensagens claras. Percebem a importância de tudo isso? Então, a nossa mensagem conectada com o santuário é: o juízo começou, ele terá um fim, a expiação teve o início em 1844 e o mundo precisa saber que existe um juízo. As pessoas talvez nem sabem que a lei foi alterada, que a lei é a base parâmetro para o juízo, e as pessoas, algumas acham que é a graça que vai resolver tudo, né? Uma vez salvo e salvo para sempre, e não entendem que a salvação é um processo, entendem apenas que a salvação talvez se limita à cruz do Calvário. Vejam quantos passos ainda ocorrem depois da cruz, como exemplo para que cada um de nós possamos segui-los também, né? Então, sempre estamos dando ênfase nessa questão para que vocês tenham essa confirmação e possam compartilhar isso para outras pessoas. Então, nós tínhamos comentado no nosso slide anterior até aqui, né? Então, aqui eu vou acrescentar duas linhas, né? A Arca da Aliança, já dentro do lugar santíssimo, representa o início do dia da expiação. Cristo, ele começa a interceder e a expiar usando os registros
que estão no céu, os mesmos registros que estavam no véu entre o lugar santo e o santíssimo, né? Os livros de Apocalipse equivalem ao sangue registrado como manchas de pecado no véu do santuário. Então, aqui nós vemos que dentro da arca se encontra a lei de Deus como parâmetro desse juízo, ok? E em cumprimento ao mesmo, à mesma liturgia do dia da expiação. Então, Jesus, o que que ele está fazendo? Ele está julgando ao mundo e está apresentando ao Pai os seus filhos que estão clamando pelo Espírito Santo para serem transformados, para que sejam definidos como aceitos e salvos perante o Pai. Ok? Vejam que tudo o que Jesus fez de maneira anterior se define como requisito para o que ele faria na sequência. Não existe nenhum passo em falso, não existe nenhum evento que não tenha sido descrito ou anunciado na Bíblia, ok? Deus foi muito transparente, inclusive no plano da salvação, e a Bíblia está cheia de provas de que essas mensagens foram dadas aos seus discípulos, aos ímpios e ao mundo, ok? Então, qual é a festa judaica que está faltando? Vocês sentiram falta de alguma delas nesse slide aqui? Só para provocar um pouquinho a curiosidade. Qual é a festa judaica que está faltando aqui? É uma festa de outono, ok? Em outono já temos as trombetas. Perdão, isso aqui tem que sair daqui. No outono em branco estão as trombetas, né? O dia da expiação e a festa das luzes, né? Ou a festa da dedicação. O Jesus seria dedicado e apresentado como sumo sacerdote ali, não é? Então, qual é a festa que está faltando? Ela vai se cumprir? Com certeza, porque se todas as anteriores se cumpriram na data exata, com anúncios e tudo mais, a última festa que falta também vai se cumprir. Jesus está nos enviando um convite gracioso, cheio de graça, para que nós possamos usufruir depois da expiação, depois do nosso caráter ser transformado, e nós estando aonde? Lá no céu. Vamos ler o que Apocalipse vai falar a respeito dessa última festa. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. Quem são esses homens, essas pessoas? Os salvos, aqueles que foram selados, aqueles que já, representação da cevada e do trigo, já estão sendo apresentados para o Pai. E perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, ou seja, o seu caráter já foi transformado. Eles não se limitaram à cruz do Calvário, eles foram transformados pelo Espírito Santo, estudando a Bíblia, testemunhando, né? Se comunicando com o Pai através da oração. A santificação foi cumprida depois da justificação por esses homens, e agora eles podem ser glorificados, né? Então eles estão com o quê? Com palmas nas suas mãos. Como eu disse, né? O santuário é a lupa que nos permite entender melhor a Bíblia. Em que momento e em qual festa o povo de Israel levantava palmas nas suas mãos? Vocês se lembram? Aqui estão as palmas, né, de algumas plantas, é, e eles utilizavam, né, construíam o quê? Cabanas ou tabernáculos em obediência à liturgia que Deus tinha dado a Moisés. Eles se retiravam do acampamento e iam e ilustrativamente, né, didaticamente, eles montavam casas temporárias, né, no deserto, mas fora do arraial, para eles entenderem que um dia estariam na nova terra, na terra da promessa, em Canaã. Mas como nós não estamos falando mais do povo de Israel antigo, estas palmas das mãos representam o momento em que esses selados estarão o quê?
nas mansões celestiais, na Canaã celestial, ok? Então os israelitas, eles cortavam essas palmas para essa festa, né? E isso ocorria depois do selamento, né? Então aqui os ímpios já estão destruídos, já estão cortados, Jesus volta pela segunda vez e se cumpre então o que ele fez, ele registrou como sua promessa, né? João 14 é um cumprimento, perdão, é uma promessa da festa dos tabernáculos, né? Onde ele disse: Eu estou preparando o quê? Cabanas, tabernáculos, moradas, casas, moradias para vocês lá no céu. E quando nós formos arrebatados e formos para o céu, será o cumprimento da última festa, a festa dos tabernáculos, quando nós nos assentaremos ao lado do Pai, né, junto a Cristo, pela promessa de sermos fiéis até a morte. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aonde? No santuário. E aquele que está assentado sobre o trono e os cobrirá com a sua sombra. Em outra versão, apenas só para ter uma outra perspectiva, né? O mesmo texto diz, né, na revista atualizada: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Você se lembra que a cruz define a sombra de todos os outros móveis, né? Na perspectiva em formato de uma cruz que está no santuário. Então, nós estaremos sobre essa sombra que está definida na arquitetura do santuário, ok? Então, nós estamos chegando até o fim do nosso estudo de hoje e aqui nós podemos completar a última das festas do outono, quando apenas os filhos de Deus estarão nas mansões celestiais cumprindo a última das festas. Tudo se cumpriu até aqui ao pé da letra. Jesus não falhou, não vai falhar e as profecias são muito claras. O que falta ainda se cumprir? Nós podemos conhecer o futuro com antecedência, olhando o santuário como uma profecia. Isso é maravilhoso, né? Nós não precisamos compreender Daniel, Apocalipse, mas Deus foi tão bondoso com a gente que ele nos deu as profecias de Daniel e Apocalipse para entendermos em detalhes quais eventos ainda vão ocorrer antes da segunda vinda de Jesus, que mensagens precisarão ser dadas, quais advertências para retirar de Babilônia nossos queridos e amados amigos, colegas e familiares. Você gostaria de se preparar para essas festas? Ser achado puro? Quem sabe fazer parte do grupo seleto dos 144 mil? Para enviar ao mundo uma mensagem solene e uma última advertência, para que uma última colheita ocorra? Você e eu somos privilegiados e nós não podemos ficar para nós com estas mensagens. Por isso nós estamos aqui compartilhando, criando vídeo, criando conteúdo, chamando e convidando os nossos queridos e por isso nós estendemos o mesmo convite. Faça o mesmo para que essas mensagens cheguem a mais pessoas. Que Deus nos abençoe para que nós estejamos lá nos poucos móveis, simbologia e festas que ainda faltam se cumprir. Vamos orar. Querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, perdoe, Senhor, os nossos pecados, te agradecemos pela oportunidade de vivermos um tempo onde, olhando ao passado, nós podemos ver como Jesus já cumpriu ao pé da letra e deixou sinais muito claros os eventos e as liturgias e as festas conectadas com o santuário. Podemos vislumbrar no futuro, Senhor, os próximos passos de Cristo. Ainda falta muito pouco para que ele termine as suas funções no santuário celestial. Por isso, Deus, transforma nossa mente, nosso caráter, nosso ser, para que a cada dia nós possamos crescer em graça e alcançar o caráter que Jesus nos chamou a ter.
Nós precisamos viver à altura desse sacrifício, de tanto amor derramado na cruz do Calvário por nós. Abençoe cada pessoa que está aqui nesse estudo, cada ouvinte dessa gravação, que eles se sintam tocados, Senhor, para que possamos todos concluir as últimas fases dessa liturgia e um dia possamos receber nosso querido Salvador com os braços abertos, quando Jesus voltar. São bênçãos que nós pedimos e sempre agradecemos em nome de Jesus. Amém.